Cultura. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Muito boa tarde aos ouvintes do programa Horinhas com Deus desta segunda-feira. Uma alegria poder estar com você mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Hoje o programa que é a cargo do Distrito de Servas Dorcas Sul 2. Eu estou aqui para apresentar a vocês como sendo também o conselheiro das servas deste ano. E hoje, para início desse programa, nós temos a mensagem para você. Mensagem esta que quero hoje compartilhar tem como título A Dura Profecia para Eli. E no dia de hoje eu quero me basear em uma profecia que vamos trazer para você. A profecia foi feita ao sacerdote Eli. Veio um homem de Deus a Eli. Ele disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa da servidão? O que sobrevirá a teus filhos, a Ofne e a Finéias, te será por sinal. Ambos morrerão no mesmo dia. Está escrito lá em 1 Samuel, capítulos 2, versículos 27 até 34. Querido ouvinte, o relato completo dessa profecia está em 1 Samuel 2, 27 até 36. O profeta enviado por Deus faz duras críticas à forma como Eli dirigia a família dele e vai atingir diretamente os filhos que viviam de forma desordenada, desrespeitando o local sagrado de adoração. Vamos conhecer um pouco sobre Eli, a família dele e o trabalho que exercia. Eli era sumo sacerdote em Siló, nos dias da juventude de Samuel. Está lá em 1 Samuel 4,18. Outro ponto sobre a vida desse homem, que podemos deduzir, segundo o livro de 1 Crônicas 24, 1 e 3, é que Eli foi o primeiro sumo sacerdote da linhagem de Itamar, o filho mais novo de Arão. Após a morte de Sansão, Eli atuou como juiz civil e religioso em Israel por 40 anos. Eli tinha 58 anos quando começou a exercer o ministério de sumo sacerdote e juiz. Como chegamos a essa conclusão? Confira lá em 1 Samuel 4,15, diz que era da idade de 98 anos e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. Se ele morreu com 98 anos e reinou 40, então começou o trabalho com 58 anos. Era pai de 2 filhos, Ofne e Finéias. E sobre esses 2 filhos, Eli perdeu completamente a autoridade. Eli foi colocado por Deus na função mais importante sobre o povo de Israel. Ele era olhado como exemplo, como um referencial, e a família dele também. Só que, ao governar Israel, esqueceu de governar a própria casa. Foi um pai transigente. Amava a paz e a comodidade e não exercia autoridade para educar e corrigir os filhos. Não tratou da educação dos filhos como coisa importante. Imagino que Eli recusou esse dever porque implicava em contrariar a vontade dos filhos. Ele não pensou nas consequências dessa conduta displicente. Esqueceu de educar os seus filhos para Deus e para os deveres da vida. Amigo ouvinte, você que me ouve e também me assiste,
Nós não podemos repetir o erro de Eli. A educação dos filhos foi confiada aos pais e não à igreja ou à escola. Muitos pais não têm coragem de dizer não aos filhos e esses crescem entendendo que tudo e todos devem estar à disposição. São discípulos de educadores ditos modernos que insistem com a ideia de que contrariar os filhos causa traumas e prejuízos. Porém, essa ideia de educação de filhos contraria o que Deus diz sobre o assunto. Pais e filhos precisam conhecer de forma bem clara quais são os limites, quando acordar, quando comer, quando brincar, quando estudar, quando trabalhar, quando ficar em silêncio e quando falar. O pai que não estabelece limite para o filho não está cumprindo a sua missão de educador. A tarefa de educar é da família. A igreja e a escola são apenas entidades que complementam essa educação. Mas vamos voltar à história de Eli e os filhos dele. O profeta foi até Eli, lá pelo ano de 1165 a.C., e disse que Deus iria intervir na sua casa, pois não atuava como pai e muito menos como líder religioso e juiz para os israelitas. Os filhos de Eli tratavam as ofertas do santuário de forma leviana e banal. Aquilo que Deus havia orientado para ser solene e inspirador estava sendo tratado como coisa comum e sem valor. Agiam de forma vulgar e até com violência quando alguém oferecia sacrifícios. Não respeitavam os símbolos que ali estavam. Além disso, cometiam adultério com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. O povo de Israel estava escandalizado com o comportamento profano e rebelde dos filhos do sumo sacerdote para com as coisas santas de Deus. Amigo ouvinte, quero chamar a sua atenção para o fato que Eli sabia de tudo e, como sumo sacerdote e juiz, tinha o dever de impedir que seus filhos agissem desse jeito para com as coisas de Deus. O Senhor, porém, não pôde tolerar por muito tempo a vulgaridade e o tratamento leviano para com as coisas sagradas. Se Eli se omitiu, Deus agiu. E a profecia se cumpriu. No ano de 1141 a.C., houve guerra entre os filisteus e Israel. E nessa batalha foram mortos quase 1.000 soldados israelitas. A arca, símbolo da presença de Deus, foi tomada pelos filisteus como troféu de guerra. Nessa batalha, os filhos de Eli foram mortos. 1 Samuel 4,13. A profecia demorou de 23 a 24 anos para se cumprir. Assim como foi dito pelo homem de Deus a Eli, tudo aconteceu. Amigo ouvinte, Deus é amor, sim. Jamais, porém, permitirá que o nome dele seja zombado e ridicularizado por muito tempo. Li já há algum tempo uma história muito própria para esse momento. Um pastor viajava pelo interior do Rio Grande do Sul, próximo à cidade de Cachoeira do Sul. Quando começou a cair uma forte chuva, ele e seu colega procuraram abrigo no armazém onde um grupo de homens bebia. Ao perceber que os dois estranhos eram missionários, começaram a zombar de Deus e do cristianismo. Um dos pastores os repreendeu, dizendo: meus amigos, vocês não devem falar assim do Deus do céu. Então um dos homens, que além de estar alcoolizado, tinha na mão um cachimbo apagado e contestou zombeiradamente, dizendo: se há um Deus no céu, ele deve ser capaz de acender esse cachimbo. Enquanto o homem estendia a mão para apostar, caiu um raio e fulminou aquele homem blasfemo. Querido ouvinte,
Reflita sobre tudo isso. E creia no Senhor Deus, e você estará seguro. Creia nos profetas dele, e você prosperará. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos porque envias também missionários para falar da tua vontade a nós. Para que possamos dar ouvidos e também cumprir com o nosso papel de pai, de mãe, enfim, de líder, diante daqueles que precisam aprender a tua vontade e também honrar o teu nome, honrar as coisas sagradas que nos deste, para que possamos também dar valor, tirar tempo pelas tuas coisas ainda neste mundo. Obrigado por falares ao nosso coração no dia de hoje, através desta mensagem. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vem aí, Sem Condenação. 15º Congresso de Servas Dorcas, Sul 2. Dia 19/11. Um congresso que vai ficar na história. Programe-se. Muito bem, seguindo com o programa Horinhas com Deus, você ouviu aí também a chamada para o nosso congresso. Se aproxima, próximo domingo, você, serva que me ouve, que me assiste neste momento, eu quero fazer um convite muito especial para você que já está sabendo e já está também se preparando para este evento. Domingo, dia 19 de novembro, nós temos então o nosso congresso lá na Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Soares Ribeiro, aqui na Florida, segundo distrito de Canguçu, onde teremos o congresso sobre o tema Sem Condenação, e este também será proferido pelo pastor Arthur Charzuk. E o lema do nosso congresso: quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Querido ouvinte, você é convidado a participar conosco. Leve a sua amiga, leve também o seu esposo, por que não, nesse congresso, que se inicia às 8 horas da manhã com inscrição e café, às 9 horas abertura oficial do congresso e entrada dos estandartes. Às 9h30 tem a devoção, às 10 palestra, 11h30 a palavra da LSLB e das presidentes dos departamentos, meio-dia será o almoço, 13h30 o estudo, que será comigo, comunicando a redenção, participe também. Às 14h30 a apresentação da nova diretoria, que será pela paróquia aqui de Canguçu. 14h40 um momento diferente. Às 15h30 haverá também o teste de eficiência sobre o livro de Romanos, prepare que ainda dá tempo. E às 16h30 louvor e intervalo, e encerrando o congresso às 17 horas com o culto de encerramento e instalação da nova diretoria. Você, serva que me ouve, que você que me assiste neste momento, peço que envie o quanto antes o número de servas que irão participar do seu departamento, no máximo até dia 15, quarta-feira, e também nos avise quais departamentos irão participar do momento diferente, quais e o que também será apresentado neste congresso. Fica aí então, mais uma vez, o convite para você desse congresso tão especial, que será domingo então, lá na Escola Heitor Soares Ribeiro, na Florida. Participe, você não vai se arrepender, um congresso que vai ficar para a história. Fica aí o convite para você e aproveite e compartilhe esta live também com os seus, convidando a sua igreja, o seu departamento, suas amigas para estar conosco nesse dia tão especial que será domingo, dia 19 de novembro. Eu fico por aqui desejando a você as mais ricas bênçãos de Deus. Fiquem na paz do Senhor. Voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenham todos uma feliz segunda-feira. Lembras muitas bênçãos, dizes de uma vez.
Este foi o programa Horinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente.